Olá amigos e irmãos, neste vídeo nós gostaríamos de falar sobre um assunto que é de grande importância para o cristão. Na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 6, versículo 2, São Paulo disse assim: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Se vós haveis de julgar o mundo, não sois dignos de julgar as coisas mínimas? Essa escritura está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. E lendo a mensagem do profeta Hermon Brana, a era de Esmirna, no parágrafo 16, um destaque deste parágrafo é o seguinte: o profeta disse que o poder sem caráter é satânico. E nós adquirimos este caráter, ou seja, este caráter é formado em nós pelo sofrimento. E ele ainda continua dizendo: e quem não tem caráter não pode reinar. Essa é uma afirmação bastante grave, bastante séria para cada um de nós meditarmos. Porque como filhos de Deus, todos acreditamos que vamos reinar com Cristo no milênio. Mas para que isso aconteça, é necessário que o caráter de Cristo esteja formado em nós. E eu penso que a justiça divina que está dentro do cristão é que produz esse caráter à medida que o tempo vai passando. Nós observamos, por exemplo, no caso de Davi. Isto não quer dizer que um cristão não peque, que um cristão não erra. Mas quando o conhecimento da verdade chega a ele, ele se arrepende, ele se conserta. Quando Davi, naquele episódio de Urias e Betseba, praticamente Davi matou Urias. Ele ordenou que ele fosse colocado na frente da batalha para morrer, porque Betseba não podia ter dois maridos vivos e ela estava grávida de Davi. Então, Davi fez isso e ficou sossegado. Logo, Deus mandou o profeta ir na casa dele e contar-lhe aquela história do homem que tinha muitas ovelhas, ele era muito rico, e ele, chegando um hóspede em sua casa, um viajante, ele foi, buscou a única ovelha que aquele pobre tinha, matou e cozeu para o seu hóspede. Quando o profeta contou essa parábola para Elias, ele se revoltou, para Davi. Davi se revoltou, rasgou suas vestes e disse: esse homem tem que morrer. O que era isso? Era a justiça divina que habitava nele. Agora, como foi dito anteriormente, o cristão peca também. Aliás, o profeta disse que o cristão é o único que peca, porque ele não é um pecador. O pecador não peca, o pecador já é pecador mesmo. Mas então, Davi tinha em si a justiça divina, ele tinha um caráter para governar. Aí o profeta disse: mas tu não morrerás. Então, o cristão também está sujeito a fraquezas, às falhas, mas tem em si a justiça divina que produz o caráter de Cristo. Portanto, nós observamos, por exemplo, políticos. Na maioria dos casos, eles não poderiam governar, porque eles não têm caráter,
não existe caráter neles. Eles não fazem para os outros aquilo que eles gostariam que se fizessem a eles. Então eles têm 2 pesos e 2 medidas. Para si, para sua família, é de uma forma. Para os outros, age-se de outra forma. Isso é poder sem caráter. E o profeta disse: poder sem caráter é do diabo. Jesus Cristo tinha caráter. E ele transferiu para os seus filhos, transferiu para o seu povo, para os cristãos, o seu caráter. E a noiva de Cristo tem esse caráter de Cristo. Portanto, ela poderá governar com Cristo no milênio. E nós gostaríamos de deixar então essas breves palavras, essa meditação para o nosso coração. Se não temos caráter, não temos o direito de governar. Não temos o direito de dar ordens a ninguém. A primeira coisa que nós temos que ter é a compreensão, o amor divino. Quando formos julgar alguém, nos colocarmos no lugar da outra pessoa e sabermos que ela é humana, ela está sujeita a errar, mas ela pode se consertar, ela pode se arrepender. Então, o caráter divino, o caráter cristão na vida de um homem, por que não dizer na vida de um pastor que lida com as ovelhas de Deus, e elas são humanas, elas erram. Então, esse pastor também é humano, também erra, comete seus erros. Por isso, na carta aos Hebreus, São Paulo disse que o sumo sacerdote, ele era constituído de entre o povo para oferecer dons e sacrifícios pelo povo e por si próprio, porque ele também é sujeito às mesmas fraquezas. Então, isso molda em nós, o conhecimento dessas verdades molda em nós, não somente no ministro, é claro, mas em cada cristão, em cada homem, em cada mulher. O conhecimento dessas verdades molda em nós o caráter de Cristo. E assim sendo, certamente poderemos reinar com Cristo. Deus nos abençoe, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.